Um homem apaixonado pela vida, pela natureza e pelas pessoas. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que envolve a natureza, que envolve os recursos naturais e da vasta riqueza e sabedoria presente na virtude do xamanismo. Não só o xamanismo, como também o Santo Daime são assuntos que a sociedade tem muitas dúvidas e sobre todas essas riquezas culturais, hoje nós vamos falar no nosso programa com um especialista. Eu estou com Léo Artesi, ele é condutor de práticas xamânicas e também presidente da Aliança Internacional de Xamanismo Universal. Léo Artesi, bem-vindo ao programa Em Foco, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, a todos os telespectadores aqui da TV Premium, do programa Em Foco. Axé. Axé. Léo, fala um pouquinho pra gente de você, do trabalho que você desenvolve. Eu fiz a sua apresentação, mas foi muito rápida. Não, eu desenvolvo um trabalho com o xamanismo já há 30 anos, não é? Passando por várias escolas de conhecimento, entre elas o Peru, os índios norte-americanos, também com o Santo Daime. Eu costumo dizer que o trabalho que a gente faz é a união do Condor, da Águia e do Gavião, né? Porque tem as medicinas também brasileiras. Esse trabalho que eu venho desenvolvendo através de cursos, de jornadas xamânicas, não é? de vivências. Isso aqui faz parte da minha vida, é isso que eu faço na minha vida. Muito bem. Léo é um homem realizado, apaixonado pela vida, como bem disse, também é escritor. Ele escreveu os livros O Voo da Águia e também, por último agora, o livro Espírito Animal. Mas para falar de todo esse assunto, primeiro a gente vai começar querendo saber de você, Léo, o que é o xamanismo? Explica pra gente. Muito bem. O xamanismo, na verdade, a palavra xamanismo, ela foi descoberta, ela foi trazida por antropólogos que estudavam esses sistemas antigos, né, de religiosos e principalmente de estados diferentes de consciência. Então eles viram na figura do Samã, que é uma palavra tung siberiana, não é? A raiz do xamanismo vem da Sibéria, a célula máter, né, do xamanismo. A palavra tem como significado aquele que é inspirado pelos espíritos. Então eles trouxeram essas palavras para a palavra samã, trazendo para xamanismo, que na verdade significaria um conjunto de práticas ancestrais que tem por objetivo o autoconhecimento e a cura. Sinteticamente é isso. Muito bem. E a busca do xamã na origem e aquele que hoje pratica o ensinamento do xamanismo é essa busca? A questão é o seguinte, a escola, por exemplo, as faculdades de antropologia, geralmente elas estudam o fenômeno do xamanismo ancestral e tem também o que é chamado de neo-xamanismo. O que é o xamanismo ancestral? Já a palavra já diz, tradição. Agora, entender que tradição são povos tradicionais, não são só índios, os índios também. Então, às vezes, as pessoas confundem achando que xamanismo são práticas só indígenas, e não são só indígenas, né? Nós podemos dizer, por exemplo, que um acupunturista ele faz uma espécie de xamanismo na medida que ele consegue localizar a energia do paciente sem nenhum remédio, através da inserção de uma agulha em pontos energéticos do corpo, ele vai causando uma transformação no estado da pessoa, no estado de saúde da pessoa, né? na energia da pessoa. Então não é somente o trabalho feito por índios. E também muitas pessoas confundem o xamanismo com o caminho vermelho. Quer dizer, o caminho vermelho faz parte do xamanismo, mas não é xamanismo. O caminho vermelho já é o caminho do guerreiro, dos índios norte-americanos, que tem como símbolo máximo o Xanumpa, o cachimbo sagrado, e toda uma metodologia norte-americana a respeito disso. Aliás, se você perguntar para um índio norte-americano qual é o xamã da tribo, ele vai falar que não existe. Ele vai falar assim que xamanismo é coisa de russo, de siberiano, não é coisa. Lá eles têm o homem medicina, não é? Então não é. O caminho vermelho é parte desse conjunto de práticas ancestrais. Então, tradição é isso. E tem de outro lado o neo-xamanismo, ou xamanismo urbano, que são pessoas que estudaram as práticas xamânicas e
fizeram uma releitura para os tempos modernos, para os tempos atuais, não é? O que ocorre de interessante é que muitas vezes os xamãs tradicionais, eles criticam os neo-xamãs, dizendo que eles banalizam as práticas. Isso também é verdade. Não são todos que banalizam, mas banalizam, e não é só com o xamanismo, com tudo que aconteceu assim. Eu me lembro, por exemplo, quando começou Florais de Bach, aquele lá, né? Teve um boom nas Florais de Bach, foi uma coisa assim, os florais. Um dia eu chego numa farmácia e está lá, se você gastar até R$50 de remédio, você ganha um floral. Quer dizer, isso é banalização, porque para você receber comprar um floral, usar um floral, isso depende de uma interação terapêutica. Exato. Não é assim, ó, compra aqui, leva um floral. Quer dizer, compra aqui, leva um melhoral. Quer dizer, sem dúvida, Doril. são totalmente dizer, opostas então, às dizer, indústrias. Então, essa banalização não ocorre só com o xamanismo. Com o tarô, infelizmente é do ser humano, às vezes, essa banalização. E tem aqueles que não, tem aqueles que passaram pelos caminhos, pelas bênçãos dos seus instrutores. Não é verdade? Então na verdade, na interação xamânica, você precisa ter um instrutor que te oriente no caminho. Né? Sei que você nasça dentro da tradição, aí seu pai era xamã, você recebe por herança, Aí é verdade, nativo, ou por alguma coisa que acontece na tua vida ali, né? Que te transforma, um processo de coma, muitas coisas, né? que fazem parte da iniciação tradicional, na tradição. Né? E os neo-xamãs, eles criticam muito o xamã tradicional, dizendo que são muito primitivos, que gostam de sofrer, daí vão lá na tenda do soro, sua, fica ali morrendo de calor, depois toma bebida, vomita, depois põe um negócio no olho que arde, aí toma um rapé que tal, pega no... Quer dizer, na verdade, eu quando comecei a estudar xamanismo, eu sou amigo dos dois lados. Eu sou dos xamãs tradicionais, sou amigo de provas tradicionais, de condutores de prática, e também dos neos. Eu não me achava nem um lado nem o outro. Então eu comecei a ir para uma vertente própria, que eu chamo hoje de xamanismo universal. Que na verdade ele faz com que o xamanismo tradicional e o neo deem as mãos. E aí a gente vai aproveitando o que tem de melhor dos dois conceitos. Esse é meu caminho, né? Tendo como inspiração a própria ecologia, que são através dos ritos de passagem das estações. Né? Nós trabalhamos sobre 8 estações, não só sobre 4, porque no meio das estações tem também uma energia muito interessante, que é a energia, que é onde se junta a energia da estação que está entrando com a estação que está saindo, que corresponde, na verdade, ao calendário agrícola. Do passado, dos pagãos, né? O calendário agrícola, que é o ciclo da vida, né? Desde a semente que cai no outono até a última colheita que você faz no... Né? Quantos fundamentos importantes, muita coisa né? importante. Nada como falar com um especialista, né? E hoje o Léo Artesi traz para a gente esse conhecimento das práticas xamânicas, de quem busca o caminho do xamanismo nos dias atuais. As pessoas têm muita dúvida também, Léo, nas ferramentas, nas medicinas utilizadas para se conduzir os trabalhos de xamanismo. Você pode falar um pouco para a gente? Tem o rapé, como também o uso da ayahuasca. Né? Primeiramente, eu quero deixar claro que para você xamanismo, você não necessariamente é obrigado a usar nenhum tipo de substância, né? Nenhum tipo de enteógeno. Você pode seguir pelo caminho do estudo dos cristais, das pedras. Você pode seguir pelo caminho das plantas medicinais, pode seguir pelo caminho do tambor, das dietas, dos respiratórios, da meditação. Tem esse caminho também, né? E tem os caminhos, aqueles que, né, que têm um interesse, que sentem um chamado, buscar essas medicinas que... São seres plantas, nos levam, não são só seres plantas, né? Tem medicinas que também são extraídas de sapos, né? É bom saber isso, não é são só ervas, né? Mas partindo de um princípio que o reino vegetal tudo nos dá. Nós temos tudo do reino vegetal.
Nós consideramos o reino vegetal como os primeiros filhos da terra. Fala assim, mas não é o reino mineral? No xamanismo universal, nós entendemos que o reino mineral é parte da própria, integrante da formação da própria terra. Como se fossem os ossos da terra, não é? Os minerais e tal. Mas consideramos os primeiros filhos do reino vegetal, os seres plantas, que vieram para compartilhar de toda a sua abundância com a gente, né? Então você tem aquelas plantas para você fazer, são as plantas medicinais, onde você usa os princípios ativos que fazem os remédios. Tem aquelas plantas magnéticas que você coloca na frente da sua casa ali para te proteger, espada de São Jorge, arruda, aquela coisa toda. Tem os banhos que você toma, os banhos de limpeza, tem as defumações que são feitas, tem o próprio alimento que você come, que nutre de energia o seu corpo, e tem aquelas plantas que te levam para níveis de consciência não ordinários, que é esse nível que a gente está aqui, por exemplo, né? Ou seja, níveis de consciência, vamos chamar extraordinários. Está aqui é chamado muito de estados alterados de consciência ou estados expansivos de consciência, de expansão da consciência, estados xamânicos de consciência, né? E aí tem toda uma botânica sagrada envolvida. Aqui no Brasil, principalmente, o que se utiliza mais e mais conhecido é a ayahuasca, né? Mas tem muitos tipos de formas de você poder chegar a esses níveis de consciência, que para o xamã é o nível de consciência verdadeiro. O nível de consciência que nós vivemos aqui é de acordo com o que nós aprendemos com o papai, com a mamãe, com a tradição e com o sistema principalmente, né? Então nós hoje temos as nossas práticas de acordo com o sistema que os governos traçaram para muita gente, né? Não é, esse é o estado de consciência que nós temos aqui ordinário. E no estado mais expandido de consciência, onde você se percebe melhor como alma, como espírito, né? como sua essência. Né? E a gente consegue alcançar esses estágios através das plantas de poder. Sim, das danças. Você consegue de outras formas. O tambor, por exemplo, se você faz um batimento de 150, 200 batidas por minuto, ele emite um sinal de baixa frequência que com o tempo vai baixando a frequência cerebral também, te levando no estado leve de transe. Entendeu? Mas por que precisa alterar a consciência? Isso já faz parte intrínseca do ser humano. O ser humano busca estados diferentes de consciência desde quando é nenê, desde quando é criança. Aquela brincadeira daquelas crianças ficar girando. Fica zonza, né? Fica zonza e cai, na verdade. Ou prende a respiração, por exemplo. Ficar aprendendo a respiração máximo, e quando só... Quem aguenta mais embaixo da piscina? Quem mais aí, então? E também, socialmente, nas festas, quando tem algum tipo de bebida, um vinho, alguma coisa, na dança, não é? Nas danças tribais, principalmente, a gente busca já estados alterados de consciência, né? Então, é legítima a busca por estados de consciência expandidos. Essa que é a verdade, né? É do ser humano, né? É do ser humano. A gente é como se estivesse resgatando um paraíso perdido, mais ou menos, as memórias de um paraíso perdido. Muito bem. A gente vai para um rápido intervalo agora, mas já voltamos na sequência com esse assunto imperdível para você. O conteúdo que você assiste no programa de hoje, dificilmente você encontra em outra TV, seja aberta ou fechada. Portanto, continue conosco, que sem sombra de dúvidas vai enriquecer demais seu intelecto. Até já!